Olá, gente. Eu tô tentando entender isso aqui. Mas essa é a primeira live da página Fala Que Nem Homem. A gente decidiu falar sobre marcadores de gênero na linguagem cotidiana, né? Para falar justamente sobre essas coisas que a gente fala no dia a dia, mas que são carregadas de relações entre os gêneros que às vezes passam despercebidas, né? Pronto. E agora, Meg está entrando pela página da Loja Doom. Ela é a CEO da Loja Doom. Oi, Meg, boa noite! Oi! Boa noite, lindeza! Boa noite, lindeza! Que bom ter você aqui! Ai, maravilha! Estou super feliz, agradeço o convite. Imagina, é uma honra ter você aqui. Eu já apresentei Meg lá na descrição, né, da postagem, da live, mas assim, é uma das pessoas que eu admiro, que mais admiro, assim, na vida. Cada dia que passo eu admiro mais. A gente se conhece desde a época de faculdade. E é uma pessoa que, além de todos os conhecimentos, todas as lutas, todos os ativismos, as militâncias, tem uma capacidade de compreensão fantástica sobre diversos fenômenos. Então, Imagina! Meg, vamos começar. Vamos começar! Que bom que a galera tá chegando e eu já vou pedir a galera para apertar ali aquele coraçãozinho, porque aí a live fica visível para o maior número de pessoas. E vai compartilhando a live aí para os amigos, vai mandando para aquela pessoa que você acha que precisa participar desse nosso bate-papo. E aqui a perspectiva é de diálogo mesmo, é de interação. Então, vocês, por gentileza, se manifestem através aí dos comentários. Não nos deixem aqui falando sozinhos, porque a perspectiva é mesmo dialógica. São dois professores de língua, então falar é com a gente mesmo. Se deixar, a gente fica aí a noite toda. Me controla. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos lá. Bom, minha gente, então o tema para esse nosso bate-papo é marcadores de gênero na linguagem cotidiana. Então, nós iremos conversar aqui um pouco a respeito da linguagem, como a linguagem nos atravessa, as ressonâncias e reverberações da linguagem em nosso cotidiano. Iremos tratar de gênero enquanto categoria gramatical e enquanto identidade, tá? Então, nós vamos fazer esse percurso, uma viagem, então vocês podem interagir também fazendo perguntas. Perfeito. Ah, meu Deus do céu, aprendo tanto com você, Meg. Meg, fala um pouquinho pra gente sobre, para começar, né, sobre as noções de gênero, né? O que é gênero do ponto de vista gramatical? Tá. Para começar, né, antes de definirmos gênero, é interessante que a gente compreenda, né, que a linguagem nos atravessa, como eu já disse, e que ela é crucial para que a gente compreenda a elaboração dos sujeitos, tá? Então, gênero, na perspectiva linguística, né, que eu trago aqui, é da gramática normativa, tá? A gente tem a gramática normativa, gerativa, então a abordagem aqui é na perspectiva da gramática normativa, que apresenta para a gente duas definições. A primeira diz respeito a gênero enquanto um conjunto de elementos que têm as mesmas características, tá? Então, a partir daí, a gente tem classe ou tipo de coisas ou pessoas. Por exemplo, mesa e rato, né? Nessa definição, gênero não vai estar associado a sexo, tá? Já na segunda definição de gênero, nós temos essa perspectiva associada ao sexo, quando a definição diz respeito a um nome, né, substantivo ou pronome, que combina forma, né? Nessa forma é que nós vamos ter a possibilidade de flexão de gênero masculino e feminino. Interessante a gente observar, a partir disso, é o seguinte,
que o nosso português brasileiro, né, é uma ramificação do português europeu. Né? Na construção do nosso português brasileiro, nós temos lá a formação do português europeu, além dos dialetos africanos e indígenas. Por vir do idioma europeu, o português brasileiro é considerado uma língua latina, uma vez que o português europeu deriva do latim. Né? Dessa forma, nós vamos ter, na formação das línguas latinas, a flexão de gênero como um traço que é inerente ao substantivo, aos nomes. Né? Então, no substantivo, na formação do substantivo, nós temos a definição através de uma partícula que nós chamamos de morfema, né? Um morfema que é feminino e que é demarcado através de uma vogal temática que a gente chama de A, né? Ou também pode vir através do artigo, né? Ou indefinido, com a demarcação também do A. Mas, e a masculino, né? O masculino, acho que se eu perguntar aqui para a galera, né, a galera vai responder que o masculino se grava ou se grafa com O, né? Só que depois a gente vai discutir um pouco mais a respeito disso, tá? Mas vamos fazer essa viagem aqui a respeito do latim, né? O latim, que é uma língua morta, né? Não tem mais nenhuma comunidade que fale, que se comunique através do latim. O latim existia na região do Lácio, né? Europa, Itália. Mas havia duas variantes do latim, né? O latim clássico, falado lá pela nobreza, pela elite, e o latim vulgar, que era em maior número, que era a língua do povo. Acontece que, nesse processo, né, de duas vertentes, a variante da nobreza, latim clássico, suplanta o latim, que era chamado de latim vulgar. Então, o latim vulgar cai, deixa de existir. E nesse processo de incorporação, o que era massa do latim vulgar? Que a presença dos três gêneros, masculino, feminino e neutro, né? A formação dessas línguas indo-europeias apresentava a possibilidade de flexão dos três gêneros. E isso é específico do latim vulgar. Com a queda dessa variante, cai o gênero neutro. E todas as palavras que eram terminadas com a grafia em A ficam sendo entendidas como palavras femininas. Compreende? Então, quando a gente percebe isso, é compreender que língua é cultura. E que a língua traz para a gente uma concepção de mundo. Uma variante de prestígio, né? Neste caso, a variante latim clássico, domina uma comunidade. Né? Então, é um dominador cultural. Se transforma, então, no que até hoje nós chamamos de língua padrão, né? Ou norma padrão, porque é justamente o uso que a elite faz da língua. A partir daí, Sandra, a gente tem uma vinculação do gênero, na perspectiva gramatical, ao sexo, que é biológico. Mas quem é que faz isso? Né? Quem faz isso é o Ocidente, minha gente, porque o Ocidente é que binariza as coisas. Né? Nós estamos falando em um contexto europeu, fazendo essa viagem histórica e também geográfica, para compreender a ação do Ocidente na nossa cultura. Né? E na nossa cultura, no que diz respeito à língua, né? E no que diz respeito às nossas vivências. Né? E aí eu falei, agora há pouco, né, sobre a marcação do feminino, né? Enquanto A, né? E a possibilidade de marcação do masculino. Por que eu coloco possibilidade de marcação do masculino? Porque, linguisticamente, o masculino apresenta o grau zero. Mas como assim, Meg? Grau zero, né? Grau zero? Como é isso? Grau zero. Eu queria ter um quadro aqui atrás. Vou explicar. Né? A gente diz, por exemplo, gato. Né? A gente tem aquele ozinho lá no final. Aí vem a perguntinha da tia, né? Mas qual é o fim de gato? Aí a galera vai responder gato.
Aí a gente vai sendo educado a compreender que para transformar em feminino é só colocar o A. Né? Transforma em feminino, coloca o A. Isso nos leva à compreensão de que o masculino, por ser o grau zero, princípio de tudo, o masculino não se forma, o masculino é, o masculino existe. Olha como isso pode reverberar, e reverberou, melhor dizendo, de tantas outras formas na construção da nossa sociedade. É aí que Simone de Beauvoir vai trazer para a gente uma chave analítica, tanto na perspectiva sociocultural quanto linguística. Porque Simone de Beauvoir diz para a gente o seguinte: a língua corrente, ela está cheia de armadilhas, né? Porque ela pretende ser universal. Gravem bem isso aí, né? Pretende ser universal. Nessa pretensão, a língua leva ao fato de ser marcada por quem a elaborou. E, neste caso, quem a elaborou? O macho. A partir daí, a gente tem a reflexão sobre valores, sobre preconceito, né? Só que quando Beauvoir traz isso pra gente, na perspectiva que é linguística e é social e é cultural, ela faz já uma distinção do que é sexo biológico, né? E gênero. E aí, para a identidade de gênero, que a Butler vai falar um pouco depois da Beauvoir sobre performatividade de gênero. Né? Há essa desvinculação do sexo biológico ao gênero enquanto identidade. Né? Sexo biológico, macho e fêmea. E a performatividade de gênero está associada com o exercício da feminilidade e da masculinidade. O que significa dizer que o indivíduo nascer macho, homem, não significa que ele terá a performance masculina. Né? Da mesma forma que o sujeito nascendo mulher não significa que terá performance de gênero feminina. Tá? Então, isso, claro, é uma discussão que parte do movimento feminista, né? Simone de Beauvoir traz lá no Segundo Sexo, que a Butler vai trazer de uma forma magnífica em problemas de gênero, né? A partir da teoria queer, mas há um questionamento também, alguém falou aqui no início da regência do patriarcado, sim, né? E é bacana trazer o patriarcado porque a gente tem a formação dos estereótipos, né? Das imagens de controle que diz o que é que deve ser mulher, né? Ou como deve-se, né, agir uma mulher, como uma mulher deve agir, como um homem deve agir. Então, aquela célebre frase da Simone de Beauvoir, né, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, está associada exatamente a o que essa sociedade coloca como culturalmente feminino. E, nessa perspectiva, compreende-se também, a partir da Beauvoir, né, e também da Butler, que a sociedade organiza e coloca para esse sujeito padrões, né, impõe padrões. Então, que essa identidade de gênero, ao ser performativa, né, ela vai estar associada ao padrão ou ela vai romper com o padrão. E aí, a Butler traz sobre o signo de heteronormatividade, né? E o que sai da heteronormatividade, nós compreendemos, então, como corpos dissidentes, como identidades que são dissidentes. Tá tudo bem, gente? Então, para continuar. Né? Bom, mas a gente compreendendo isso, eu pedi para que vocês fixassem ali no universal, né? Que a Simone de Beauvoir coloca essa língua corrente no pressuposto do universal. E eu quero trazer exatamente esse trechinho, né, do universal para a gente analisar o seguinte. Uma das concepções, uma das definições, melhor dizendo, de linguagem, antiga inclusive, é que a linguagem é a criação humana. E aí, a linguagem enquanto criação humana nos leva a questionar, né? Quem é humano?
Quem é humano nessa perspectiva? Porque a categoria humano, a categoria humanidade, a categoria universal, universalidade, universalismo, vem lá do século XV. Justamente quando se formata na Europa, no Ocidente, o humanismo, movimento artístico, cultural, filosófico. É dentro do humanismo que se define a categoria humana, que se define humanidade, né? Então, quem é o ser humano nessa perspectiva? É o senhor do Ocidente. Aquele homem branco, né, de olhos claros, né, de cabelo liso. Ele é o humano. E tudo que foge a essas características que é dele, são dele, né? As características que ele põe como um espelho, tudo que foge a isso não é considerado humano. E essa é uma chave para a gente compreender as violências. Porque as violências, elas vão partir justamente dessa instância de diferença que o senhor do Ocidente coloca. O universal aí é o homem. Né? E o homem branco é hétero, europeu, branco. Né? A gente precisa colocar bem dessa forma. E o universal, quando o homem se coloca como universal, como o sinônimo da humanidade, e a gente vai lembrar das tias, né, da escola. Quando digo homem, eu quero dizer humanidade. Né? Acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento da vida. Né? Porque justamente essa colocação do homem como universal, né, que vem lá do século XV, que a gente continua a repetir. E aqui eu me associo à filosofia africana, com o Mangobe Ramose, que é um filósofo sul-africano, quando ele diz que, ao invés de universal, a gente precisa pensar na categoria pluriversal. Aqui no Brasil, quem discute sobre pluriversalidade é a Zengeri e o professor Renato Nogueira. Né? E aí, quando a gente problematiza essa questão do homem enquanto ser universal, né, é justamente para pensar que o masculino não é um gênero neutro. Tá? É para a gente pensar que a humanidade não deve ser compreendida a partir de um só gênero. Então, não dá para usar homem, né, como sinônimo de universal. Não dá para usar homem querendo dizer mulher, por exemplo. Né? Quando a gente usa o masculino como genérico, a gente está promovendo exclusão e violência. Né? Então, boa noite a todos, né? Porque a gramática normativa diz que se tiver uma criatura, se tiver um homem ali, entre 100 mulheres, né, a saudação deve seguir o masculino. Olha que zorra! Né? Então, não dá para conceder um negócio desse. Porque quando a gente faz isso, é silenciamento. Tem alguém ali que está sendo silenciado, tem alguém ali que está sendo invisibilizada. Né? Então, a discriminação de gênero, ela é atuante também através da linguagem. Dessa forma, a gente precisa pensar uma equidade que perpasse também a linguagem. Né? Não dá para desvincular uma coisa da outra. E aí, falando do gênero neutro, né, a gente já compreende que o masculino não é neutro, mas nós estamos nos educando para isso, né? Existe um movimento para empregar o gênero neutro. Isso, Débora, é um processo exatamente de desconstrução e reconstrução, né? Porque enquanto indivíduos nós estamos todos, enquanto seres sociais, estamos todos num processo de reflexão, ação e reflexão o tempo todo. E aí, nas redes sociais, nós estamos empregando gênero neutro, marcando ali, grafando o arroba, né? Grafando o X, que isso fica restrito à escrita, tá? Porque não dá para pronunciar o X, não dá para pronunciar o arroba. Então, isso, inclusive, dificulta a leitura através de ledores digitais, né? Para as pessoas que têm baixa visão ou para as pessoas que são cegas. Então, apresenta-se como forma, digamos, mais funcional a utilização do
né? Como a gente diz aqui na Bahia, no Nordeste, ou a utilização do E. Aí, se você está vendo a gente, você é do Sudeste, né? Então, todes, por exemplo, né? Todos, todas e todes. Ao fazer isso, não é uma escolha aleatória, né? Isso se trata de uma opção que é ética, estética e, sobretudo, política. Porque, minha gente, a língua não é sexista. Mas o uso que nós fazemos da língua é que é sexista. E essa é uma marca, esse é um ranço do patriarcado, que é justamente a supervalorização do homem e a diminuição da mulher. E aí eclodem de vez em quando, sim, pode falar. Não? Se levantou o dedinho. Termos de pensamento eu falo. E aí, de vez em quando, repercutem, né, através das redes sociais, alguns significados. E a galera compartilha, né? Joga tal coisa lá no Google, vai contar o significado. Outro dia foi professora, né? Para a gente conseguir entender como essa linguagem, né, ela promove discriminação, ela promove exclusão de gênero, né? E esse processo de exclusão de gênero ou de discriminação de gênero se dá através da linguagem, uma vez que a linguagem é uma instância cultural. Tá? Então, se a gente, por exemplo, compara os vocábulos, as palavras puto e puta, né? Seguindo lá aquela marcaçãozinha do O e do A, né? O que é puto no dicionário? Esse é um indivíduo que está com raiva, né? Um indivíduo que está ensimesmado, enfim. Mas o que é puta no dicionário? Puta vai estar lá associado a mulher vagabunda, né? Mulher da rua, ainda tem isso, mulher da rua. E aí a gente precisa, para uma outra conversa, pensar quem é essa mulher que está na rua, né? Mas isso é papo para uma outra live. Uma live. Para a gente não se perder aqui. Essa questão dos significados, né? Tipo, começando já lá dos significados etimológicos de homem e mulher, né? Que já tem uma marcação aí, enquanto, né, homem em sua raiz significa humano, né? Mulher em sua raiz significa mole, a gente já tem a desumanização da mulher em detrimento da humanização do homem, né? Como você falou. Só tem... Débora estava na rua. Mas nesse sentido não, Débora. ou sim, né? Ou sim também. Então tem essa questão, né? Também, tipo, já do próprio significado dos gêneros que são reconhecidos na nossa cultura ocidental, né? Até esses outros substantivos, né? Como puta e puta, né? Aquele que a gente falou Isso. também. Porque o que a gente observa aí? O que a gente observa aí, Sananda? Não é só a presença do A que marca o feminino, né? Não é só simplesmente colocar esse morfema A, essa partícula no final da palavra. Quando a gente coloca o A no final de algumas palavras, altera-se o significado completamente. Olha a diferença, né? Do que seria gato e gata para puto e puta, mundano e mundana, por exemplo, né? Para a gente observar o homem da rua, o homem público, o homem público de notoriedade, enquanto que a mulher pública vai estar associada novamente à perspectiva da vadiagem, né? Então, o feminino vem com uma carga de significado que é dado por esse senhor do Ocidente de uma forma muito perversa, que é para anular a humanidade da mulher. Então, a linguagem aí, enquanto uma constituição que é social e que é histórica, ainda que tenha variações de uma cultura para outra, a linguagem se aprende e se ensina, né? A gente aprende a falar. A gente aprende os usos da linguagem. A gente aprende as marcas e os ranços dessa linguagem também.
ocorre um processo de transmissão que também vai estar relacionada à nossa forma de pensar, à nossa forma de perceber a realidade, né? E olha como é isso, perceber a realidade a partir dos vocábulos, a partir das palavras, à medida que a gente emprega, à medida que a gente operacionaliza essa linguagem numa perspectiva discriminatória, numa perspectiva excludente, né? E aí nos é dado, por acaso não botou dado aqui agora, nos é dada a possibilidade de modificar a linguagem no percurso histórico, porque as línguas são dinâmicas, né? As línguas se modificam. Então, a gente tem a chance agora, né, ou a partir de agora, de pensar e de repensar essa operacionalização da linguagem. Porque a linguagem cria uma consciência, língua é cultura, né? O exercício da linguagem traz para a gente um exercício da cultura. Língua também é ideologia, linguagem é ideologia, pode modificar o pensamento das pessoas. Então, se a gente precisa revolucionar, né, que a gente comece uma revolução através da linguagem. Né? Porque a língua, ela molda, como eu já disse, a nossa percepção do mundo, que é o nosso contato cultural, é o nosso contato com o mundo. Né? A gente começa ouvindo os usos da linguagem, até chegar o momento que a gente hipotetiza sobre a linguagem no processo de aquisição da língua, né? Então, há uma internalização desses processos. E agora, né, adultos que somos, a gente precisa estar mais conscientes disso, né? E se tem uma criança ali por perto, né, também fazer esse processo de educação. Porque o sujeito que pensa sobre si, né? E aí, sujeito, e como diria minha avó, a sujeita, né? O sujeito e a sujeita que pensam sobre si, pensam também sobre a operacionalização da linguagem. Isso altera completamente a construção do discurso. Né? E eu falo em discurso para a gente entender logo mais que, enquanto sujeitos, né, nós também somos feitos de discurso, mas não só, mas não unicamente. Tá? Então, a grande chave que precisa ser girada é que nós devemos agir dentro de um horizonte que é histórico, um horizonte que é social e cultural, mas que a gente também precisa agir sobre esse horizonte que é histórico, que é social e que é cultural, a fim de modificar, né? A fim de promover mudanças. Tá? Alguém colocou aqui o C, né? Isso mesmo. E aí... não, termine isso, depois que você concluir, eu quero te propor uma outra coisa, assim. Pronto. E aí, a gente chega agora numa confluência, né, para entender essas reverberações todas, né? Que o gênero gramatical é estruturado a partir de um sistema de instituições, escola, igreja, e de um sistema que é linguístico, né? A linguagem, um sistema que é simbólico, na verdade, que é a linguagem. O gênero enquanto identidade, da mesma forma, né? Porque é uma construção histórica, social, cultural, e dentro de cultura está a língua. Né? Bakhtin nos alertou, língua é fenômeno social e cultural. Dessa forma, minha gente, o signo, a palavra, traz uma perspectiva que é ideológica. Então, aí a gente tem uma arena de conflitos, né? Porque todos nós aqui partilhamos de uma mesma comunidade discursiva, falamos o mesmo idioma, né? E de uma comunidade que é semiótica, porque a gente tem os símbolos, os mesmos símbolos, né? A questão está como nós interagimos dentro dessa comunidade e como nós usamos esses símbolos. Aí a gente vai chegar já na responsabilidade a partir dos usos desses símbolos, né? Porque os sujeitos e os sentidos, eles vão se construir discursivamente, né? Nas interações comunicativas, nas interações verbais, nas interações com o outro, né? E aí é o que vai definir o sujeito discursivo, né? Então, gênero enquanto identidade.
Vamos pensar isso, né? Gênero enquanto uma construção que é cultural. Existe uma pergunta, que é uma pergunta filosófica, né? Que é o quem sou eu? Né? Todo mundo conhece, não? Quem sou eu? A gente aprende lá atrás. Né? E a Butler, Judith Butler, ela alerta a gente que para pensar o sujeito na contemporaneidade, além de perguntar quem sou eu, né? Já que o quem sou eu existe, também deve existir a questão: que lugar existe para mim dentro de um regime discursivo em que eu vivo? Né? Ela está falando sobre a nossa agência, né? A nossa atuação em comunidade, que presume uma responsabilidade e uma ética. Quando alguém pergunta quem é você, qual é o seu nome, essa interpelação gera uma resposta. Eu vou responder, eu vou me nomear, eu vou dar meu nome, vou dizer quem eu sou. Nesse processo de interpelação e nomeação, né, essa resposta é uma resposta ética. Quando eu digo quem eu sou, eu estou dando uma resposta ética. Né? Essa responsabilidade ética, né, atrai a responsabilidade dentro dessa comunidade discursiva. A linguagem, enquanto uma instância que é social, associado a isso, Foucault diz que fala troca social, né, que também pressupõe a ética, e a Butler está bem aí caminhando junto com Foucault, né, vai dizer para a gente também que a linguagem constitui um sistema de poder. Quando a gente falou lá atrás do latim, né, que a variante clássica se sobrepôs à variante popular, a gente está falando de poder. Né? Um segmento que pode, muitas aspas, né? Que pode mais do que isso, né? E que exerce esse poder de uma forma violenta. E eu digo violenta porque nesse processo de pensar o sujeito primeiro cartesiano, o sujeito que vem lá do penso logo existe, que institui uma racionalidade ética, né? Excluindo ali todas as outras possibilidades de vivência e de sobrevivência, né? E aí a gente está falando de subjetividade, de experiência também. Essa racionalidade institui uma dominação, né? Institui um poder. Quando o Ocidente decidiu dominar, foi a partir da instância da humanidade, do humanismo, da racionalidade, da universalidade. Mas Foucault diz isso para a gente, para que a gente pense sobre biopoder e biopolítica. Né? Biopoder está relacionado ao poder sobre os corpos. Né? Biopolítica, a política sobre os corpos. Então, a gente está falando aí da regulação das subjetividades, que se dá através da linguagem. Né? Linguagem enquanto exercício de poder. Né? Essa regulação das subjetividades impõe verdades sobre o sujeito e no sujeito. Aqui a gente começa a falar sobre padrões, né? Os padrões que exercem violentamente sobre os corpos o poder. E aí, olha como tudo é muito perverso, né? Sobre nós. Os padrões que nos violentam, né? Os padrões de ser, os padrões de viver, né? Os padrões do exercício da nossa subjetividade. Né? E aí, a gente pode pensar sobre isso, como esses padrões vêm para a gente, ou são apresentados, impostos para a gente, quando a gente pensa sobre as formas de agência do masculino e as formas de agência do feminino. Né? Nós temos uma agência do masculino. O homem precisa ser forte, né? O homem que precisa socialmente ser compreendido como macho, que não pode estar associado a nenhuma forma de feminilidade. Né? É isso que o Senhor do Ocidente impõe. Né? E existem formas de feminilidade. Né? Existem formas
do exercício da feminilidade. A gente remonta aqui e a gente voltando, né? Falei agora há pouco das instituições, né? E aí a gente vai para esse processo de que a feminilidade se apresenta de algumas formas para a gente quando, na instância religiosa, nós temos a figura de Maria e de Eva. Então, existem duas formas de exercer a feminilidade. A primeira, Maria santificada, aquele ser angelical, então é a mulher para casa. Enquanto que a outra forma de exercer essa feminilidade é a forma que se associa ao pecado, à vileza, ao ser diabólico, é Eva. Então, é a pessoa que não é para casa, por exemplo, né? Em termos mais genéricos. E aí... Eu acho isso fantástico, assim. Desculpa te interromper. Nada. À medida que a gente tem predominantemente uma forma de masculinidade, né? Que ou você se encaixa, né? Ou você não se encaixa, e aí você vai sofrer as penalidades disso. Para as mulheres se impõe, né? Existem dois padrões do que fazer e do que não fazer, né? Isso é muito... Mas que também não dá opção, né? Não Exato. dá opção. O acidente não dá opção. A mulher precisa exercer a feminilidade de acordo com a feminilidade mariana. E ainda tem essa, né? Herdeiras de Eva, né? Como Débora coloca aqui, Madalena é entendida como herdeira de Eva. Mas, nessa cultura ocidental religiosa, não se fala em Lilith, por exemplo, que é uma outra categoria de subversão. Né? A Lilith, ela veio antes de Eva. A Lilith rejeitou todo o padrão de feminilidade, ela questionou, ela ousou questionar o papel que estava sendo colocado para que ela exercesse e o papel que o outro Adão deveria exercer. Então, Lilith sai, né? Ela sai do paraíso, ela não merece paraíso, então ela precisa ser escondida na história, porque ela nem deve ser compreendida como modelo, porque o modelo de feminilidade não deve ser um modelo questionador. Então, olha quanta coisa. Olha quanta coisa para silenciar. Né? Olha quanta coisa para invisibilizar e para excluir. E tudo isso se dá a partir da linguagem. Quando a gente vem, por exemplo, para algo bem recente, que está, né, incomodando todo mundo, né, que é nauseante, o caso da Mari Ferrer. O que acontece ali? Quando aquela criatura leva para a audiência fotos e questiona o exercício dessa feminilidade, o que está por trás disso? Né? O que quer dizer? Né? E aí, novamente, eu trago a voltar para quando ela diz que ele, o homem, é o sujeito, né? E ela, a mulher, é o outro, representa a alteridade. Alteridade é uma palavra que a gente precisa, né, defender. Mas a Beauvoir, ela está dizendo isso baseado naquele conceito lá da diferença, né? Então, neste caso da Mari Ferrer, é importante a gente pensar nisso pela própria constituição daquele ambiente, né? Eram três figuras, né? Três figuras masculinas, homens, héteros, brancos. A cara do senhor do acidente estava ali, né? E ela, uma mulher, né? Mulher branca, que passa da violência sofrida para a responsabilidade pelo agente da violência. Porque ela é o outro. Né? Porque ela é a alteridade. O que acontece ali, na linguagem e pela linguagem, é igualar a perseguição, né? Porque há um movimento ali de perseguição, né? E de responsabilidade
né? E nesse momento que se iguala a perseguição e a responsabilidade, se deduz, então, que a responsabilidade da perseguição é da vítima. Ou seja, como a gente diz, né? Ou como a gente escuta, que a culpa é da vítima, né? E aí está se culpando a vítima pelo seu destino. E algumas pessoas falam em ética, né? Que o advogado do acusado não foi ético. Né? Gente, a ética, ela só existe num processo de humanização. Nós só podemos ser éticos na interação com o outro, na interação discursiva. Mas a ética só existe se esse outro, para mim, for humano. Compreendem? Então, se a outra pessoa que está ali não for entendida por mim, na instância da humanidade, eu não vou ser ética. Né? Eu não vou ter e nem exercer a agência da ética. Porque a ética é fruto do processo de humanização. Então, a menina, a moça Mari, ela estava no processo de desumanização. Quando ela reclama, né? Quando ela diz excelência, eu exijo respeito, ela está reclamando a humanidade. Ela está dizendo, olha, eu sou humana, né? Respeitem a minha humanidade. Mas eles não conseguiam visualizar a ética, né? Porque a ética ali era outra. Era a ética do si mesmo. Eles estavam se olhando, eles estavam entre pares, né? Narciso ama tudo que é espelho, né? Então, havia ali um pacto, que era o pacto do patriarcado, do Senhor do Ocidente, né? Desses indivíduos brancos, que defendiam ali a autopreservação, que defendiam o próprio poder. Então, eles não viam a humanidade lá naquela figura. Eles queriam defender o poder deles. E essa defesa do poder, ela é exercida, né, não só na palavra, né, por aquele que falava, mas também nos outros dois que estavam em silêncio, né? E ainda, acho que foi o juiz, se eu não estou enganado, que ofereceu, né, como intervenção, tempo para que ela tomasse um copo d'água e se recompusesse, né? Exatamente. E aí a gente tem a ressonância do que é dito, né? E a ressonância também do que não é dito. A ressonância desse silêncio. Nós temos ali a passividade e a passividade da passividade, né? A passividade de quem diz alguma coisa que não é ideal para o momento, que se utiliza de um discurso que apresenta características discursivas que corroboram para a manutenção da discriminação, e nós temos o silêncio, que concorda, que coaduna. Então, essa é a passividade da passividade, né? E nos permite aqui uma avaliação social disso tudo, né? Essa avaliação social que perpassa essa figura ocidental, que eu insisto, né? Porque ainda que nós experimentemos uma educação, uma cultura que é ocidental, a gente precisa problematizar, né? A agência do Ocidente sobre nós, a agência do Ocidente sobre a nossa cultura, sobre a nossa linguagem, sobre os nossos corpos, né? E dessa figura que é o Senhor do Ocidente, para que a gente possa pensar uma ética da responsabilidade, né? Bem na esteira de Foucault e de Butler mesmo, para a gente compreender que a ética não é só um elemento retórico, né? Que a ética é uma agência, a ética é crítica social, então que a gente precisa problematizar essas questões, né? O que a gente propõe, na verdade, é uma crítica da ética, né? A ética como ela vem sendo compreendida, para que a gente pense uma linguagem ética e essa linguagem ética não entenda como um polimento, né? Entenda uma linguagem ética, uma ética da linguagem que talvez soe melhor, na perspectiva que abarque, compreenda todas as alteridades, subjetividades, né? E eu digo isso
porque é necessário que a gente compreenda que a linguagem é um sistema de representação. Né? Nesse processo de interpelação e de nomeação, eu também represento. Quando eu descrevo alguém ou uma situação, eu estou utilizando da representação. Né? Então, nesse processo de interação, de transmissão de conhecimento, o Oriente vai críticas que são fundamentais. Você pode repetir a última coisa que você falou, porque acho que a internet deu uma oscilada e a gente perdeu. Sim, sim. Eu disse que a gente precisa olhar, né, para o Oriente, porque o Oriente nos dá algumas chaves analíticas. Né? Por exemplo, o Monef Ketiassante, que é um filósofo africano, vai dizer para a gente que toda linguagem é epistêmica, né? Toda linguagem traz um conhecimento, na mesma esteira de que o signo é ideológico, né? Então, nesse processo, a linguagem ela precisa contribuir na transmissão do conhecimento e do entendimento da nossa realidade. Então, a linguagem não deve nos violentar. E quando eu digo a linguagem não deve nos violentar, eu estou reclamando, né, essa responsabilidade sobre a linguagem, estou reclamando essa ética sobre a linguagem. Tá? Para que a gente possa fazer escolhas que sejam mais justas, né, dos nossos processos de comunicação e de elaboração de discurso. Como eu disse agora há pouco, não é a língua que é sexista. O uso que fazemos dela é que é sexista. Né? Então, existem possibilidades que são inclusivas. Então, que a gente precisa usar delas, né? Usar de todas essas possibilidades. Então, já para caminhar aqui mesmo para a finalização, para a conclusão, né? Eu preciso dizer, como elemento mesmo de sugestão, né? Para ficar com sugestão, de que é necessário que nós pensemos uma nova teoria da linguagem. Né? Uma nova teoria da linguagem que considere a fala performativa, para que assim consiga abarcar a performatividade de gênero. Da mesma forma que a gente precisa pensar uma teoria da linguagem que considere as alteridades. Então, ao invés, por exemplo, de dizer os professores da Bahia, né? Os professores, né? Na Bahia só tem homem, tanto aula, só tem um professor, eu posso dizer, por exemplo, o pessoal da educação. Né? Então, que a gente repense os nossos usos, porque não perpassa apenas o uso do A, do O, do X, do arroba, né? Do E, não. Existem outras possibilidades de transformarmos essa linguagem no exercício sexista em uma linguagem que seja mais inclusivista. E aí também, como sugestão, tem um livro que é facilzinho de achar. Vocês encontram aí em PDF, que é o Manual... Ai, Deus, peraí. O Manual para o Uso Não Sexista da Linguagem. É isso mesmo, Manual para o Uso Não Sexista da Linguagem, que é uma publicação do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Que traz para a gente possibilidades concretas de como fazer essa linguagem mais inclusiva. Tá? E nessa perspectiva, a gente precisa sulear o nosso pensamento mesmo, sabe? Nos aproximar de outras possibilidades de vivência, para que a gente consiga aqui redirecionar, como diz aqui a nossa... Não sei pronunciar, Waves. E aí, a gente precisa sulear mesmo o nosso pensamento, né? O dialeto iorubá, por exemplo, apresenta uma neutralidade que é magnífica. É uma linguagem que é neutra. Então, a gente precisa aprender com o Oriente
A sua boa função é, no espírito da intimidade, ela traz um exemplo de como a comunidade, uma comunidade que é discursiva, como essa comunidade vive a partir da neutralidade, né? Porque lá, ela, a partir da comunidade da Gara, né? Ela traz para a gente a vivência dos homens e das mulheres que precisam ativar as suas masculinidades e as suas feminilidades. Então, existe ritual para o homem ativar a sua feminilidade. Existe ritual para a mulher ativar a sua masculinidade. Isso é equidade, minha gente. Isso é equidade. Então, façamos uma revolução através da linguagem. Tá? É isso. Meg, tinha um monte de coisa que eu queria te perguntar ainda, que a gente podia falar. Mas faltam 7 minutos para terminar, para as 8, né? Eu acho que, na verdade, talvez faltem menos, porque eu comecei 6h59. Sim. E aí eu tô com muito medo de não salvar isso. Eu queria salvar, então vamos finalizar por aqui por hoje. E a gente vai... Tô pedindo aqui mais lives. E você topa a gente fazer mais uma outro dia aí? Não, a gente faz, a gente já se ajusta, né? A gente conversa e vai se organizando para que tudo se encaixe. Mas eu quero novamente agradecer o seu convite. Foi maravilha fazer esse papo aqui, adorei. E gratidão à galera que nos acompanhou aqui até agora, né? Que interagiu com a gente. Eu espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês, né? E que suscite aí, que mobilize algumas reflexões sobre a nossa agência enquanto comunidade. Meg, muito grato a você, uma honra ter você falando com a gente aqui. Muito obrigado a todo mundo que veio, muito grato de coração. E eu vou terminar agora para poder deixar salvo. E aí eu me comprometo depois a fazer algum tipo de link para colocar na página do projeto, com referências, esse PDF, né, esse livro, se eu conseguir achar, vou colocar tudo lá, fazer um texto com os principais pontos abordados, para ver se isso chega para mais gente, tá bom? Sim, o movimento é esse, fazer girar. É isso, gratidão. Beijo, minha gente, fiquem bem, se cuidem. Até qualquer dia. Até, tchau. Eu não sei como é que dá pra gente colocar o nome aqui, mas enfim, depois eu vejo isso. A gente pode apertar aqui. Ah, pode! Essas pessoas são fazendo criança com brinquedo novo. Are you sure you want to end your life video? And now.